Vivemos em um mundo disposto a acreditar em muitas coisas absurdas. No entanto, nega a existência do Senhor Jesus. Por essa razão, os cristãos devem estar preparados para defender sua fé com evidências sólidas e argumentos consistentes, evitando debates infrutíferos e improdutivos. Assim, amados irmãos e irmãs, examinaremos 7 descobertas arqueológicas que apontam para a existência histórica de Jesus. Número 1. James Estuary. O Estuary de Tiago, também conhecido como o Ouari de Jacó, é considerado por muitos especialistas como a evidência arqueológica mais importante e direta relacionada a Jesus de Nazaré fora da Bíblia. Trata-se de uma urna funerária de calcário típica das práticas funerárias judaicas do primeiro século, usada para armazenar os ossos do falecido aproximadamente 1 ano após a morte, quando a carne já havia se decomposto completamente. Este artefato ganhou grande atenção em 2002, quando o epigrafista francês André Lemaire, da Universidade Sorbonne, analisou a inscrição aramaica gravada em uma de suas faces, Yaakov bar Yosef Aoui de Yeshua, que significa Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Essa inscrição é extraordinária, pois os achuaris normalmente mencionam apenas o nome do falecido, e em alguns casos o nome do pai, mas quase nunca o nome de um irmão. O fato de o nome Jesus aparecer indica que esse irmão era uma figura amplamente conhecida na época, o que se encaixa perfeitamente com Jesus de Nazaré. Os especialistas datam o Achuari por volta do ano 63 d.C., apenas 3 décadas após a crucificação. A descoberta foi oficialmente apresentada em Washington durante uma coletiva de imprensa organizada pela Biblical Archaeology Review, revista que publicou o estudo de Lemaire. O especialista determinou que a caligrafia e o estilo da inscrição pertencem ao primeiro século. Análises geológicas posteriores confirmaram a presença da pátina, a camada natural de envelhecimento, dentro das próprias letras, demonstrando que a inscrição é antiga e não uma falsificação moderna. Embora tenham surgido suspeitas de falsificação, um julgamento de 7 anos em Jerusalém concluiu que não havia provas de fraude. Como resultado, o oário foi devolvido ao seu proprietário e sua antiguidade foi formalmente reconhecida. Hoje, a maioria dos especialistas em epigrafia semítica aceita a autenticidade tanto do oário quanto de sua inscrição. O oário de Tiago não foi descoberto em uma escavação arqueológica oficial. Em vez disso, surgiu no mercado de antiguidades de Jerusalém, onde circulava desde meados do século XX. Mesmo assim, estudos geológicos demonstraram que o calcário e a pátina correspondem exatamente às formações rochosas de Jerusalém, indicando que provém de um túmulo judaico do século I, localizado nas colinas que circundam a cidade, possivelmente nos cemitérios do Monte das Oliveiras ou do Vale do Cedron, onde milhares de oários semelhantes foram encontrados. Sabe-se também que esse tipo de recipiente para ossos foi usado pelos judeus apenas entre aproximadamente 20 e 70 d.C. Esse é o período exato que corresponde à vida e morte de Tiago e ao surgimento do cristianismo primitivo. O Novo Testamento confirma em diversas ocasiões que Jesus tinha um irmão chamado Tiago ou Jacó. Em Mateus 13,55, ele é mencionado entre os irmãos de Jesus. E o apóstolo Paulo o identifica claramente em Gálatas 1:18 a 19, quando afirma que conheceu pessoalmente Tiago, o irmão do Senhor. Além disso, o historiador judeu Flávio Joséfo registra que Tiago foi executado por apedrejamento em Jerusalém no ano 62 ou 63 d.C., o que coincide exatamente com a datação do ano. E aqui gostaria de fazer uma pausa para considerar algo muito importante. A razão mais forte que temos para crer na existência do Jesus histórico é que existem registros escritos notavelmente consistentes sobre sua vida. O que torna isso tão convincente é que muitos desses relatos provêm de autores não cristãos, alguns dos quais eram abertamente hostis ao cristianismo. Lawrence Miktok, especialista em estudos hebraicos da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, afirma: por mais de 1000 anos, ninguém negou a existência de Jesus. Todas as fontes não cristãs da antiguidade reconhecem implícita ou explicitamente que ele foi uma pessoa real que de fato viveu.
Entre essas fontes, destacam-se o historiador romano Tácito e o escritor judeu Flávio Joséfo. Joséfo menciona Jesus em sua extensa obra Antiguidades Judaicas, escrita apenas cerca de 60 anos após a morte de Jesus. Tácito, por sua vez, um dos historiadores mais respeitados de Roma, escreveu em seus anais que Cristo, o fundador da fé cristã, foi executado sob o comando de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Apesar de seu claro desprezo pelos cristãos, Tácito confirma de forma independente que Jesus realmente viveu e morreu conforme descrito nos evangelhos. Esse tipo de testemunho hostil é considerado altamente confiável do ponto de vista histórico, mas eles não são os únicos. No início do século II, Pliny, o jovem, escreveu ao imperador Trajano, descrevendo como os cristãos se reuniam para cantar hinos a Cristo como a um Deus e para se comprometerem a viver vidas morais. Pliny não era cristão. Na verdade, ele buscava a maneira adequada de punir os crentes. Sua carta, escrita sem qualquer intenção de defender a fé, confirma que Jesus era adorado como uma figura histórica e divina, real, por uma comunidade crescente em todo o império. Portanto, amados irmãos e irmãs, voltando ao Evangelho de Tiago, a menção conjunta de Tiago, José e Jesus em uma inscrição judaica do primeiro século reflete um contexto familiar idêntico ao descrito nos Evangelhos. Isso confirma que Jesus foi uma figura histórica tão influente que seu nome aparece como referência direta no registro funerário de seu próprio irmão. Por essa razão, o Ossuário de Tiago é considerado um dos testemunhos arqueológicos mais fortes e convincentes da existência histórica de Jesus de Nazaré, estabelecendo uma ligação direta entre a arqueologia e as figuras centrais do cristianismo primitivo. Em segundo lugar, o papiro mágico grego PGM7, os chamados papiros mágicos gregos, ou PGM, para abreviar. Os papiros mágicos gregos são uma coleção de manuscritos contendo feitiços e rituais mágicos, usados por magos pagãos no Egito entre os séculos I e IV depois de Cristo. Esses textos não têm nenhuma ligação com o cristianismo ou o judaísmo. Pertencem ao mundo pagão e ocultista do Império Romano. Por essa razão, são extraordinariamente valiosos como fontes históricas. Seus autores não eram cristãos. Eles não tinham o desejo de defender a fé e não tinham nenhum interesse religioso em Jesus. Elas simplesmente refletem o que as pessoas daquela época acreditavam sobre os poderes espirituais dentro desta coleção. O papiro PGM7 contém uma das referências mais antigas e surpreendentes ao nome de Jesus em um feitiço destinado a expulsar espíritos malignos. O mago invoca várias divindades e entidades sobrenaturais, e entre elas escreve claramente o nome, Isu ou Esu. Jesus tratando-o como um nome sagrado com poder espiritual. Esse detalhe é notável, porque mostra que até mesmo os pagãos reconheciam a autoridade do nome de Jesus nas práticas de exorcismo. Eles não o invocavam como uma figura religiosa cristã, mas sim como um nome poderoso usado para controlar ou expulsar demônios. Isso se alinha exatamente com o que o Novo Testamento registra em Atos 19:13 a tentativa de exorcistas judeus de usar o nome de Jesus sem serem seguidores de Cristo. Em outras palavras, o papiro demonstra que essa prática de fato ocorreu historicamente. Os papiros mágicos gregos foram descobertos no século XIX no Egito e amplamente estudados no século XX. O PGM7, em particular, é datado entre aproximadamente 150 e 200 d.C., pouco mais de um século após a crucificação. Sua importância reside em 3 pontos fundamentais. Primeiro, o nome de Jesus aparece escrito em grego dentro de um contexto claramente pagão. Segundo, seu nome é usado como uma fórmula de poder espiritual, indicando que sua reputação transcendia as fronteiras religiosas. Terceiro, trata-se de uma referência não cristã, o que reforça consideravelmente seu valor como evidência histórica. O fato de magos pagãos invocarem Jesus em seus rituais confirma que ele era amplamente reconhecido no mundo romano como uma figura real poderosa e até mesmo temida no âmbito espiritual.
Para eles, Jesus não era apenas um mestre judeu, mas alguém cujo nome era utilizado em práticas esotéricas, algo que os próprios cristãos jamais teriam inventado, pois contradiz diretamente a sua fé. Por essa razão, os historiadores consideram este papiro uma prova concreta da existência histórica de Jesus e do profundo impacto que ele teve, inclusive em tradições religiosas fora do cristianismo. Número 3. Papiro egípcio Poxi 840. O papiro egípcio Poxi 840, também conhecido como Papiro de Oxíncos. 840 é um dos textos cristãos mais antigos descobertos no Egito e contém uma referência direta a Jesus fora do Novo Testamento. Foi encontrado no final do século XIX, na antiga cidade de Oxíncos, um importante centro greco-romano localizado no Alto Egito, onde arqueólogos britânicos descobriram milhares de papiros enterrados em antigos depósitos de lixo e locais de armazenamento. Dentre esses fragmentos, emergiu este pequeno texto que, embora incompleto, preserva um diálogo atribuído a Jesus com notável clareza. O papiro é datado entre 150 e 200 d.C., o que o torna um dos primeiros testemunhos extrabíblicos que mencionam Jesus diretamente. Está escrito em grego e pertence a uma categoria que os estudiosos identificam como fragmentos dos primeiros evangelhos apócrifos. Embora não faça parte do cânone bíblico, seu valor histórico é imenso, pois demonstra que no século II relatos orais e escritos dos ensinamentos de Jesus já circulavam em regiões distantes como o Egito. O conteúdo de Poxi 840 apresenta Jesus em diálogo com outra figura em um estilo muito semelhante ao dos evangelhos canônicos. Ele é retratado como alguém com autoridade moral, sabedoria e uma identidade claramente definida. Mesmo em sua forma breve, o texto apresenta Jesus como um mestre e como uma figura central da mensagem cristã. Esse detalhe demonstra que a memória de Jesus não foi uma invenção tardia, mas uma tradição viva, pouco mais de um século após sua morte. Ao contrário dos evangelhos canônicos, este fragmento contém um diálogo único não encontrado em Mateus, Marcos, Lucas ou João, confirmando a existência simultânea de múltiplas tradições antigas sobre as palavras de Jesus. A linguagem, a estrutura e a teologia do fragmento se encaixam perfeitamente no contexto cristão do século II, período em que os evangelhos eram copiados, disseminados e debatidos em comunidades no Egito, na Síria e na Ásia Menor. Do ponto de vista arqueológico, o mais importante é que este papiro menciona Jesus como uma figura histórica real, reconhecida pelas comunidades cristãs egípcias muito antes da institucionalização do cristianismo no Império Romano. Ele se apresenta como evidência independente, fora do Novo Testamento, confirmando que Jesus já era objeto de ensinamentos, devoção e transmissão escrita no século II. Além disso, sua descoberta em Oxiório demonstra que a mensagem de Jesus se espalhou geograficamente por todo o Egito por meio de textos pregadores e comunidades organizadas. Em quarto lugar, o mosaico bizantino de Megido. O mosaico de Megido tem sido descrito como a maior descoberta desde os manuscritos do Mar Morto. Segundo Carlos Campos C. I.O. do Museu da Bíblia. Diversos especialistas também afirmaram que se trata da descoberta arqueológica mais importante para a compreensão da Igreja cristã primitiva. Embora tenha sido descoberto em 2005 dentro da prisão de Megido, perto do sítio arqueológico de Tel Gido, no norte de Israel, só recentemente recebeu atenção internacional. Mas afinal, o que é o mosaico de Megido? Nada menos que o piso da igreja cristã mais antiga já descoberta, datada de cerca de 230 d.C. Embora alguns estudiosos debatam se deveria ser formalmente chamado de igreja, não há dúvidas de que era um local de encontro dos primeiros cristãos. O piso é composto por mosaicos e peças de mármore assentadas em argamassa, criando uma superfície nivelada e cuidadosamente trabalhada. A imagem mais marcante do mosaico é a de dois peixes, um símbolo clássico do cristianismo primitivo. Este símbolo provém do acrônimo grego Ichthus, cujas letras representam Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Além disso, o relato evangélico da multiplicação dos pães e dos peixes reforça este símbolo como um emblema definidor da identidade cristã primitiva.
O fato de não haver figuras humanas nem imagens de deuses romanos confirma que este espaço era dedicado exclusivamente ao culto cristão. O mosaico é composto principalmente por 5 elementos: uma mesa central, o painel sul, com 2 inscrições em grego, o painel norte, com uma inscrição em grego, o painel leste, sem inscrições, e o painel oeste, também sem inscrições. Quando os estudiosos analisam a mesa e as inscrições, emergem 4 características fundamentais do cristianismo primitivo, características que ainda hoje oferecem valiosas lições. Primeiro, a divindade de Cristo afirmada perante o Concílio de Nica. A inscrição mais marcante é a de um sacerdote localizado no painel sul. O texto diz: "Uma Cactus, amante de Deus, ofereceu a mesa a Deus Jesus Cristo como memorial." Essa mulher, usando seus próprios recursos, pagou pela mesa de adoração e a dedicou explicitamente a Deus Jesus Cristo. Isso é notável porque refuta diretamente a ideia de que a divindade de Cristo foi inventada no século IV. O mosaico de Megido comprova que já em 230 d.C., quase um século antes de Nica, os cristãos confessavam abertamente Jesus como Deus. Em segundo lugar, mulheres devotas que assumiram papéis importantes em uma sociedade dominada por homens. A segunda inscrição no painel sul diz: "Lembrem-se de Primilá Sriakadorata", e também de Creste. Essas mulheres foram benfeitoras da comunidade cristã, seja por meio de serviço fiel, generosidade financeira ou martírio. No Novo Testamento, vemos repetidamente mulheres apoiando o ministério de Jesus e dos apóstolos. Paulo menciona colaboradoras fiéis em Filipenses 4, 2 e 3. Este mosaico confirma, portanto, que as mulheres desempenharam papéis essenciais na vida da igreja primitiva, algo que raramente ocorria em outros contextos sociais da época. Em terceiro lugar, um centurião devoto cuja lealdade pertencia primeiramente a Cristo antes de Roma. A terceira inscrição no painel norte diz: "Gianes, também chamado centurião Fúrio, nosso irmão, mandou fazer este piso às suas próprias custas como um ato de generosidade. Brutius realizou a obra." Esse, não apenas um guardião contribuiu para o projeto, mas um centurião romano convertido ao cristianismo também financiou a construção do mosaico. Isso lembra o centurião dos evangelhos, que financiou a construção de uma sinagoga. O mosaico provavelmente foi criado durante o reinado de Alexandre Severo, um imperador menos hostil aos cristãos. Mesmo assim, a perseguição não cessou completamente até a época de Constantino, no século IV. De fato, durante o reinado de Diocleciano, os oficiais romanos eram proibidos de serem cristãos justamente porque muitos deles o eram. O caso de Gianes é uma forte evidência de que a fé cristã já havia alcançado membros do exército romano, cuja conversão representava um desafio direto à autoridade imperial. Em quarto lugar, a mesa era o centro do culto comunitário em tempos de perseguição. O mosaico revela 2 aspectos fundamentais do culto cristão primitivo. Primeiro, no centro, encontra-se uma base de pedra que outrora sustentava a mesa mencionada na inscrição de um guardião. A palavra grega usada é trapeza, que significa simplesmente mesa. Não se trata de um altar pagão, nem de um altar de sacrifício judaico. Isso indica que o culto cristão era centrado na comunhão, não em altares ou estruturas elaboradas. É provável que ao partirem o pão, como descrito em Atos 2, 46 a 47, os crentes compartilhassem testemunhos, orassem e ensinassem a partir das palavras dos apóstolos. Essa disposição nos lembra que o culto congregacional não depende apenas de um púlpito ou de um único pregador, mas da comunhão do corpo de Cristo. A segunda característica é que esses cristãos cultuavam em um espaço pequeno, simples e discreto, semelhante às igrejas domésticas que ainda existem hoje em países onde a igreja é perseguida. Antes do século IV, o cristianismo não era legal no Império Romano, o que impossibilitava a construção de templos oficiais. No entanto, os seguidores de Jesus nunca deixaram de se reunir. Mesmo sob a ameaça de morte, o mosaico de Megido é, portanto, uma janela privilegiada para a vida de uma igreja que existia antes de Constantino, antes do grande Basilas e antes da institucionalização. É uma prova de que por volta de 230 DC,
havia cristãos que adoravam Jesus como Deus. Lembravam seu sacrifício com uma mesa dedicada à sua memória. Incluíam mulheres e homens de diferentes classes sociais e permaneciam fiéis em meio à hostilidade romana. Número 5. O grafito de Alexaminos. O grafite de Alexos, também conhecido como Alexinos adora seu Deus, é uma das referências arqueológicas mais antigas e diretas à adoração de Jesus fora do Novo Testamento. Foi descoberto em 1857 no Pedagógio, uma escola para pajens imperiais localizada no Monte Palatino, em Roma. Este grafite data do século II ou início do século III e é considerado a tentativa mais antiga conhecida de zombaria pública de Cristo e seus seguidores. Ironicamente, sua existência tornou-se uma poderosa prova histórica de que Jesus era adorado como Deus pelos cristãos nos primeiros séculos e que essa devoção já era suficientemente conhecida para ser ridicularizada na capital do Império Romano. O desenho, gravado com linhas simples em gesso, retrata um homem crucificado com cabeça de jumento. À sua frente, um jovem ergue a mão em atitude de adoração. Abaixo da imagem, encontra-se a inscrição em grego: Alexos adora seu Deus. Embora o grafite tivesse a intenção de zombar do cristianismo, seu valor histórico é enorme porque confirma que mesmo nessa época remota, os cristãos adoravam Jesus como um Deus crucificado. Algo totalmente único e sem paralelo nas religiões greco-romanas. Para os pagãos romanos, a ideia de um Deus crucificado era absurda e escandalosa. Em sua cultura, a crucificação era a forma mais degradante de execução reservada para escravos rebeldes e criminosos. Adorar alguém que havia morrido dessa maneira era para eles motivo de ridículo. A cabeça de burro aparece porque alguns críticos do cristianismo espalharam o boato falso de que os cristãos adoravam um Deus na forma de um burro, uma calúnia comum também dirigida aos judeus que eram injustamente acusados da mesma prática. Por essa razão, o grafite reflete a hostilidade enfrentada pelos fiéis e o desprezo cultural pela fé naquela época. Mais importante ainda, essa caricatura confirma diversas verdades essenciais sobre a igreja primitiva. Que Jesus era reconhecido como Deus, que sua crucificação era central para a fé que os fiéis o adoravam abertamente, e que sua devoção era tão conhecida que se tornou alvo de sátira em Roma. Longe de ser um simples desenho, o grafite se torna um testemunho arqueológico de que a fé em Jesus já era um fenômeno difundido e visível no Império Romano no final do século II. O mais comovente é que perto do grafite, os arqueólogos encontraram outra inscrição em latim que diz Aleximus Fidelis, ou seja, Alexaminos é fiel. Muitos especialistas acreditam que esta inscrição foi escrita por um cristão que conhecia o jovem que estava sendo ridicularizado defendendo sua fé diante do escárnio público. Esta segunda inscrição, embora simples, revela o conflito espiritual e cultural vivenciado pelos primeiros cristãos. Por um lado, eles eram ridicularizados pela sociedade romana. Por outro, perseveravam em sua fé, plenamente conscientes de que seguiam um Senhor que havia sido crucificado e ressuscitado dos mortos. O que foi criado para humilhar um cristão acabou se tornando um precioso testemunho histórico que confirma a existência de Jesus. Sua crucificação, sua veneração como Deus e a presença viva de uma comunidade cristã que o adorava com coragem no próprio coração do Império Romano. Número 6. Uma inscrição cristã do século III, proveniente da Síria. As inscrições litúrgicas cristãs da Síria que trazem o nome de Jesus Cristo estão entre os testemunhos arqueológicos mais antigos e reveladores de como a fé cristã era vivida no Oriente durante o século III. Essas inscrições foram descobertas em antigas necrópolis cristãs em regiões como Dura Europos Palmira e áreas próximas ao Eufrates, locais onde floresceram algumas das primeiras comunidades cristãs do mundo. Preservadas em placas litúrgicas de pedra e estuque, essas inscrições constituem evidências físicas irrefutáveis de que os primeiros crentes escreviam o nome de Jesus Cristo como uma invocação direta de fé, esperança e proteção. Uma das características mais marcantes dessas lápides é a presença de expressões como Jesus Cristo tende piedade, dormi em Cristo ou Jesus repousa na paz de Jesus Cristo. Essas frases esculpidas em siríaco, uma forma de aramaico, ou em grego,
demonstram que no século III, os cristãos sírios já possuíam uma teologia clara sobre Jesus. Eles o reconheciam como o Cristo como seu Senhor e como o centro da salvação e da esperança da ressurreição. Isso é especialmente significativo porque a Síria romana foi uma das primeiras regiões onde o cristianismo se difundiu depois da Judéia. A cidade de Antioquia, também na Síria, foi segundo Atos 11:26, o local onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por essa razão, não é surpreendente que algumas das lápides cristãs mais antigas encontradas fora de Israel apareçam precisamente nessa região. Entre as descobertas mais significativas estão inscrições antigas encontradas em Dura Europose, uma cidade parcialmente preservada sob o deserto sírio. Ali, arqueólogos descobriram uma igreja cristã completa, datada de 235 d.C., juntamente com túmulos com inscrições como a de Jesus Cristo, demonstrando que os fiéis daquela época invocavam seu nome na hora da morte, confiando nele para a vida eterna. Essas inscrições são frequentemente acompanhadas por símbolos cristãos árabes primitivos, como o peixe, a pomba, a cruz e a figura do bom pastor, o que reforça ainda mais a identidade cristã do local. O valor histórico dessas inscrições é imenso. Ao contrário de textos literários, são provas físicas esculpidas em pedra, usadas por famílias reais para honrar seus mortos e expressar sua fé mais profunda. Não são tratados teológicos, mas testemunhos íntimos e domésticos que revelam como os primeiros cristãos viviam e morriam. A presença explícita do nome Jesus Cristo nesses epitáfios confirma que a devoção a Cristo como Salvador divino e figura central da fé não surgiu tardiamente, mas já estava firmemente estabelecida no século III, muito antes dos concílios e das definições doutrinárias formais. Essas lápides também mostram que os cristãos sírios possuíam uma espiritualidade profundamente bíblica. Muitas inscrições fazem referência indireta a expressões encontradas no Novo Testamento, como a esperança na ressurreição, o descanso em Cristo, a proteção do Senhor e a comunhão dos santos. Num contexto de perseguição e marginalização social, escrever o nome de Jesus num túmulo era um ato de identidade espiritual, um testemunho público de que o falecido pertencia a Cristo e aguardava o seu retorno. Número 7. Inscrições cristãs nas catacumbas. As inscrições cristãs nas catacumbas de Roma, onde aparece o nome Jesus, o Cristo, estão entre os testemunhos arqueológicos mais antigos e comoventes da fé cristã primitiva. As catacumbas, redes de túneis subterrâneos utilizadas entre os séculos II e IV depois de Cristo, eram locais onde os cristãos sepultavam seus mortos e, em tempos de perseguição, também se reuniam para orar e celebrar a comunhão. Ali, nas paredes escavadas no subterrâneo romano, foram preservadas inscrições em latim e grego, nas quais os primeiros fiéis registravam sua esperança em Jesus, utilizando expressões como Jesus Cristo em Cristo Jesus ou simplesmente Jesus é o Cristo. Essas inscrições, esculpidas ou pintadas com pigmentos vermelhos e pretos, não são obras de arte destinadas à exibição pública. São mensagens íntimas escritas por famílias e comunidades ao sepultarem seus entes queridos, reafirmando sua fé em Jesus como Salvador. Muitas dessas inscrições provêm de catacumbas como as de São Quixto do Atilá, Priscila, São Sebastião e o Coeário. Mas, nessas galerias silenciosas, podem-se ler frases como Jesus Cristo em paz Christi, na paz de Cristo, Christrist vita, Cristo é vida, e epitáfios que declaram o sepultamento em Cristo ou mesmo afirmam diretamente Jesus é o Cristo. Essas inscrições são frequentemente acompanhadas por símbolos cristãos primitivos. O peixe ictus é um acróstico que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A âncora simboliza a esperança na ressurreição. O pastor carregando uma ovelha evoca Jesus como o bom pastor. A pomba, símbolo do Espírito Santo, e a cruz, que aparece muito cedo em algumas catacumbas como sinal de vitória. Tudo isso confirma que os primeiros cristãos possuíam uma identidade visual e espiritual centrada em Jesus desde o início. O que torna essas inscrições tão importantes é que são gravuras arqueológicas puras, feitas por mãos reais em pedra real, numa época em que o cristianismo
Era perseguido por imperadores como Trajano, Marco Aurélio, Septímio Severo Deusius e Diocleciano. Não são relatos literários ou teológicos, mas vestígios materiais de cristãos anônimos que viveram sua fé com coragem. A frase "Jesus é o Cristo" aparece de várias formas nas catacumbas, demonstrando que a fé em Jesus como o Messias prometido estava firmemente enraizada na igreja do segundo e terceiro séculos, muito antes dos grandes concílios e das doutrinas sistemáticas. Essas inscrições também confirmam que o nome de Jesus era central para a adoração e a esperança dos primeiros cristãos. Quando um cristão morria, seu túmulo não era marcado com deuses pagãos ou símbolos do império, mas com o nome de Jesus Cristo, testemunhando que sua vida, morte e esperança estavam ligadas a ele. Em um mundo onde muitos viam a fé cristã como uma superstição perigosa, os crentes esculpiam sua confiança em Jesus na pedra, mesmo sabendo que sua fé poderia lhes custar a vida. E isso é uma grande inspiração para nós. Se aqueles cristãos, apesar da perseguição, nunca negaram sua fé e viveram até o fim confiando no Senhor, quanto mais nós que temos a bênção de servir a Deus sem perseguição, devemos proclamar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele voltará muito em breve. Amados irmãos e irmãs, que grande bênção recebemos de coração. Espero que essas 7 descobertas arqueológicas sobre Jesus tenham fortalecido sua fé e que vocês permaneçam firmes seguindo o Rei da Glória. Chegamos ao fim deste vídeo. Mas antes de concluirmos, queridos irmãos e irmãs, gostaria que vocês escrevessem nos comentários o que acharam deste conteúdo. O que vocês acharam dos vídeos que temos produzido? Há algo que possamos melhorar? Por favor, compartilhem suas opiniões, pois a voz de vocês é muito importante para nós. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus os abençoe.